Olha, desculpa se você estava tendo um sábado bom, um fim de semana bom. Eu não queria fazer isso, não era a minha vontade. Eu não acordo de manhã pensando, nossa, vou estragar o fim de semana do pessoal, entendeu? Mas, mas, o Brasil nos obriga. Tá tendo a discussão agora de voltar impostos na gasolina, nos combustíveis, voltar a CID e PIS/COFINS em cima disso, o impacto de 69 centavos em cada litro de gasolina. Vamos conversar disso e dos efeitos possíveis disso aí. Desculpa estragar o teu fim de semana. Não, sério, cara, O que acontece? O Bolsonaro fez uma desoneração de CID e PIS/COFINS em cima de combustíveis no Brasil. Não, isso não é o ICMS. São duas coisas separadas, e inclusive o ICMS tem a lei e depois o que o STF falou, e depois tem que ver se vai modular ou não, e estados já subiram impostos. Não é disso que eu tô falando. Estou falando aqui de CID e PIS/COFINS. São esses impostos que discute-se voltar a cobrar nos combustíveis no Brasil. Isso me lembra de um quadro do Monty Python. Quem conhece Monty Python? Se você conhece Monty Python, por favor, deixa aí nos comentários para eu não me sentir esquisito sozinho. Lembra um quadro, era basicamente um Zorra Total britânico dos anos 70, e tinha um quadro muito legal, que um dos sketches deles, em que era um juiz julgando outro juiz por, basicamente, abuso de autoridade durante o julgamento dele e tudo mais. E aí você tinha o promotor falando, Vossa Excelência, esse não aquele, está aqui para julgar Vossa Excelência, você não ele, porque Vossa Excelência, você não ele confunde tudo. É isso que acontece com essa coisa tributária no Brasil. É tanto imposto na gasolina que a gente nem sabe mais. CID é uma contribuição, blá blá blá, de domínio econômico, e PIS/COFINS também é outra parada lá, que vai dentro do sistema da Previdência e tudo mais, que foram retirados do governo Bolsonaro e que o Lula colocou uma MP que prorroga isso pelo resto do ano agora em 2023. O problema é, o Brasil está com um déficit cavalar e o Haddad apresentou lá no começo do governo um plano fiscal de, vamos fazer isso, vai ter um refis aqui, vai ter um não sei o que aqui, vamos fazer isso, vamos fazer um corte de despesa aqui, fechou e vai dar 10 bi extra. Uau, vai sobrar 10 mil no caixa. Esse plano é tão incrível que, assim, eu fiz um vídeo tirando o sarro dele, falando, cara, isso aqui não vai acontecer. E chegou ao ponto que recentemente teve um evento do BTG, que um dos caras grandes lá, não vou lembrar o nome dele, chegou no palco com o Haddad na primeira fila e falou, gente, o problema é que, assim, ninguém tem coragem de chegar na frente do Haddad e falar, Haddad, ninguém acredita no seu plano fiscal. E aí a piada que estava acontecendo no evento é que se o Haddad aplaudiu porque ele não entendeu a piada. Não, é sério, isso aconteceu. Eu adoro... Eu adoro esse desrespeito frontal, assim, que é uma das poucas vinganças que a gente tem contra o governo Lula, né? Umas coisas dessas, assim. Ninguém acredita nesse plano fiscal do Haddad para fechar o déficit. Eu acho que provavelmente nem ele nem o governo. Eles sabem que é uma peça de ficção só para ficar bonitinho ou tentar de alguma forma baixar juros ou acalmar o mercado que não funcionou. E eles estão tentando encontrar alguma coisa para fechar esse rombo, porque, bom, você tem votos para comprar, você tem que pagar todo o orçamento de cultura para comprar apoio, tem um monte de coisa para fazer, tem todos os móveis lá que o Lula quer comprar sem despesa, tem que reformar o Planalto, tem que comprar voto, tem que comprar apoio no Congresso, então eles precisam de dinheiro. E reonerar isso daria 25 bilhões de reais, supostamente, de arrecadação de roubo para o governo federal. E o que isso causaria? Bom, primeiro, existe uma disputa política dentro do governo. E nessas disputas, assim, a gente torce pela briga, mas existe uma briga entre o lado político e o lado da equipe técnica econômica. A equipe técnica econômica está olhando pela planilha e falando tem que fechar as contas, e a equipe política está falando, mano, terceiro mês de governo Lula, 1º de março, pau, todo mundo já vai tomar uma porrada de aumento de gasolina. Vocês entendem que isso aí vai dar uma merda federal, né? Vocês não estão vendo, assim, o lógico? Eu acho que a equipe econômica tá respondendo alguma coisa com... Sim, mas, bicho, a gente não tem escolha. Não tem o que fazer. E eu acho que pode dar um racha, e, de novo, entre a briga de um lado e desse outro lado, eu torço pela briga. Mas existe essa discordância dentro, e, obviamente, isso teria consequências políticas pro Lula muito graves, porque daí as pessoas iam perceber que elas votaram para ganhar uma surra de picanha e ganharam uma surra de imposto. Acho que é relativamente o que todo mundo que tem cérebro entendeu o que ia acontecer, mas ainda assim muita gente caiu no golpe. E isso aí teria efeitos, como por exemplo inflação.
Se você está subindo impostos em combustíveis, toda a cadeia produtiva vai subir. Toda a cadeia de frete, todo o transporte, o ônibus, tudo vai se ferrar e vai subir. Então isso vai dar inflação. Se isso der inflação, a gente já está com uma inflação ainda fora do controle, ainda fora da meta. O Lula se importa com isso? Não, inclusive ele queria mais, mas está fora da meta. E o Banco Central é independente. E o mandato do Banco Central é manter a inflação controlada. Então se isso aí der mais, eu vou Ciro Gomesear aqui, mas 1,5% de inflação, 1,5%, 2% de inflação pode acontecer aí. A tirada do ICMS e tudo mais tirou uns 3, 4 da inflação. Então isso aqui pode dar, em torno de 1,5%. Então uma Ciro Gomeseada no número aqui, mas ok, por aí. Isso significa que o Banco Central pode ter que subir juros para contra-atacar essa inflação, o que causa uma desaceleração econômica, o que causa mais falências, o que causa desemprego, o que causa encarecimento do crédito, o que causa a desaceleração do mercado imobiliário, porque o crédito vai ficar mais caro, e de maneira geral prejudica todo mundo e todo mundo fica puto. O que, dado a situação de Lula atual, é o momento das pessoas verem assim, eis as consequências dos seus atos. Lularam, fizeram o L. Cara, se isso acontecer, se esse imposto subir, mano, lembra dos panelaços que dava pra ouvir, assim, você ia na janela, você ouvia? A gente vai ouvir isso com as pessoas só falando faz o L, pra todo lado. Acho que vai ser muito educativo e vai dar uma treta desgraçada. Outro problema que vai vir disso é possivelmente uma tentativa de combinação com a Petrobras, porque agora colocaram um senador do PT para comandar a Petrobras, coisa bonita. Então pode ser que ele fale, não, a gente dá uma ajustada aqui, a Petrobras baixa o preço, taca o imposto em cima e fica mais ou menos a mesma coisa na bomba, e a Petrobras embute o prejuízo. E aí fica a minha pergunta para os Faria Lulers, porque teve várias pessoas do mercado financeiro que acharam que o Lula seria melhor para a economia. Se estavam comprados em Petro no dia da eleição? É só uma pergunta. Se não tava, é curioso que o cara defende uma coisa e faz outra. Essa era a minha pergunta pra galera de mercado financeiro que tava apoiando o Lula. Eu só quero saber, você tá comprado ou vendido em Brasil? Só quero saber. Porque se você tiver vendido, meio que é um hipócrita de merda. Mas depois a gente entra nessa discussão aí, mas pode ser que a Petrobras engula esse prejuízo, e aí volta aquelas políticas populistas da Dilma de engolir prejuízo na Petrobras, dá prejuízo, destrói o caixa, destrói investimento, endivida a empresa, esse tipo de coisa, que é o que deu na maior crise econômica do Brasil. E você tem também umas outras consequências que são mais complexas, mas que são interessantes da gente pensar. Um exemplo é empresas de ônibus. Empresas de ônibus no Brasil vão tomar um aumento de custos por causa disso, diesel na gasolina, eu tô cansado, é fim de sexta-feira, eu já tô puto. O aumento de impostos no diesel vai encarecer o custo de operação dessas empresas de ônibus. E o que empresas de ônibus fazem quando elas têm aumentos de custos? Elas vão chorando para a Câmara de Vereadores da sua cidade e tentam ganhar algum dinheirinho ali para tentar compor o caixa. Por quê? Porque não existe competição nesse mercado, não existe possibilidade do serviço melhorar, não tem o que fazer. Então eles vão pedir o seu dinheiro, isso que vai acontecer. Isso já estava acontecendo, por exemplo, pós-Covid. Isso estava acontecendo já por causa de aplicativos tipo Uber e tudo mais, que daí o movimento de ônibus caiu, porque de repente você rachar um Uber com uma galera é mais barato, é melhor, é mais seguro e tudo mais. Você amortiza o custo de você não ser assaltado uma vez por ano e divide isso no Uber ao longo do ano, vale a pena, né? Para muita gente aí você vai fazer trajetos um pouco mais curtos, ou vai com gente e tudo mais. Isso reduziu o movimento desses ônibus. E depois do Covid eles tomaram um puta prejuízo e saíram chorando para as câmaras de vereadores para falar, poxa, eu lembro que lá em Curitiba, tinha uma empurrada toda para a prefeitura assumir as dívidas das empresas, uns negócios assim. E aí foram lá, conseguiram uma puta grana para se aliviar disso, porque, poxa, estamos quebrando, olha só, coitadinhos de nós, A gente tem um monopólio coercitivo aqui e não consegue ganhar dinheiro. É sempre essas máfias de ônibus. E aí, se vão tomar esse custo, eles podem ir de novo para essas câmaras de vereadores, para as prefeituras, para chorar, para falar que, olha, estou tomando prejuízo aqui, por favor, me ajude a cobrir o prejuízo aqui na minha empresa de ônibus. Via de regra, como eles têm uma boa força nas câmaras de vereadores, eles podem conseguir aprovar isso, o que significa que o teu boletão de IPTU ano que vem, em 2024, pode vir com esse aumento embutido. Porque daí você está pagando nesse IPTU o imposto da empresa de ônibus. Então ela repassa para você, não no preço da passagem, mas num boleto de IPTU disfarçadamente, esse aumento de impostos para você ficar com essa conta
no fim das contas. Então a ideia agora é cobrir esse déficit do governo com 25 bilhões de reais que a gente vai tirar dos brasileiros. Porque é isso que os brasileiros precisam agora. Essa é a situação que o Brasil tá. A gente está com várias dificuldades e o que a gente precisa é que as pessoas mais pobres do Brasil, que usam esses transportes, tenham que pagar mais no combustível. Essa é a solução. E chega ao ápice que a gente teve o segundo post mais burro da semana. Porque o primeiro foi a crise da água lá, que depois a água R$ 93 o litro lá, que depois descobriu-se que não era isso, que na verdade era um fardo de 12 garrafas de meio litro, e que na verdade não teve nem sequer confirmação de que isso aconteceu. Foi só assim, um repórter falou. Essa é a total fonte que a gente tem. Esse ganhou o prêmio de manchete e tweet mais burro da semana. O segundo lugar ficou com a Miriam Leitão, que estava defendendo no Twitter, falando, não, porque esse imposto é bom, não sei o quê, porque é o melhor, porque não sei o quê, porque ajuda o meio ambiente, desincentiva o uso de combustíveis fósseis. Sim, Mirella, então. Porque daí é só as pessoas simples comprarem Teslas e carregarem esses Teslas na energia eólica e energia solar que elas têm em casa. Porque não é como se fosse boa parte da produção de energia do Brasil, não é como se ela fosse baseada em diesel, que é termoelétrica. Então, ó, a gente vai subir o imposto no combustível, mas é bom porque aí as pessoas simples que usam carros, as pessoas simples que pegam ônibus e tudo mais, podem só simplesmente comprar um Tesla ou ir de bicicleta. Aí se você mora também na periferia de São Paulo, você precisa trabalhar no centro, você pode também fazer toda essa jornada de bicicleta nas maravilhosas ciclovias feitas pelo Haddad e você vai ficar muito confortável nisso. E se você não fizer isso, lembre-se sempre, você é um fascista. Por esse vídeo é isso. Desculpa estragar o teu fim de semana.